Olá! Já pararam para pensar na nossa língua como se fosse uma grande construção? Sabe, cada palavra é um tijolinho, uma viga, uma janela. A ideia hoje é justamente essa. A gente vai dar uma olhada na planta baixa da gramática portuguesa e descobrir como se monta frases e ideias, peça por peça. Olha, que jeito poético de começar, né? O que o Éric Orsena está dizendo é que, antes de mais nada, a gente precisa de rótulos, de nomes para as coisas. E esses nomes, que na gramática a gente chama de substantivos, eles são o nosso material de construção mais fundamental. É como se fosse o terreno onde tudo vai começar. Bom, então este é o nosso roteiro de construção. A gente começa com a planta baixa, para entender o sistema. Depois, vamos para a fundação com os nomes e os verbos. Em seguida, a gente começa a decorar, a detalhar, a conectar todas as peças e até aprende a fabricar os nossos próprios materiais. E por fim, é só admirar a estrutura completa. Vamos lá! Primeiro de tudo, é super importante entender que a língua não é uma bagunça, não é um caos. Existe um sistema, uma lógica, uma planta baixa. Conhecer as classes de palavras é como entender para que serve cada ferramenta, cada material numa obra. Isso dá controle e poder para construir exatamente o que se quer comunicar. E o primeiro item do nosso inventário é o nome. A função dele parece simples, mas é poderosíssima: dar nome às coisas. Pensa só, sem eles, a gente só conseguiria apontar. Com eles, podemos falar sobre o universo inteiro, desde uma pessoa específica como o Galileu, até algo imenso como galáxia. Agora, olha que interessante a precisão que a gente consegue ter. Se eu falo astrônomo, pode ser qualquer um, certo? É uma ideia geral. Mas se eu falo Galileu, pronto, a imagem na nossa cabeça fica super nítida. A gente usa os nomes comuns para categorias e os nomes próprios para dar identidade, para especificar. A letra maiúscula I funciona como um sinalizador. Ok, com os nomes definidos, a gente precisa do segundo pilar da nossa fundação, os verbos. Nomes e verbos juntos são como o concreto e as vigas de aço de uma frase, sabe? São o mínimo necessário para a estrutura ficar de pé. E tá aí, a estrutura mais simples possível. Temos um nome, cão, e um verbo, ladra. E pronto, é uma frase completa. Não é muito detalhada, claro, mas a fundação está lançada. É a partir daqui que a gente pode construir qualquer coisa. O verbo é o motor da frase. É a palavra que coloca a ação, que faz as coisas acontecerem. Se o nome é o quê, o verbo é faz o quê. Ele dá vida aos nomes, fazendo eles espirrarem, encontrarem, correrem ou simplesmente serem. E olha, nem todo verbo funciona do mesmo jeito. Alguns, como espirrar, se bastam. A ação começa e termina ali. Outros, como encontrar, deixam a gente esperando. Encontrou o quê? Fica faltando algo. Eles precisam de um complemento para a ideia ficar completa. É como uma peça de quebra-cabeça que precisa de outra para formar a imagem. Certo, nossa estrutura básica está de pé. Mas por enquanto é só o esqueleto de concreto. Agora vem a parte mais divertida: adicionar cor, textura, os detalhes. E é aqui que entram os adjetivos e os advérbios. O adjetivo é o decorador dos nomes. Ele pega um cão genérico e transforma num cão grande, pequeno, leal ou assustador. Ele adiciona as características que tornam os nossos substantivos únicos e mais interessantes. E o poder dos adjetivos não para por aí. A gente pode intensificar eles. Uma coisa não é apenas pura, ela pode ser mais pura que outra. Ou então, no grau máximo, puríssima. É como ter um botão de volume para cada característica que a gente descreve. Se os adjetivos decoram os nomes, os advérbios ajustam os verbos. Eles dão os detalhes da ação. O cão não apenas ladra, ele ladra alto, ontem, aqui. O advérbio responde àquelas perguntas: como, quando, onde, com que intensidade. Vamos voltar para nossa frase. Olhem só a diferença. Cão ladra era a fundação. Agora, o cão grande ladra alto já tem parede, já tem pintura. Temos um adjetivo qualificando o cão e um advérbio detalhando o latido. A imagem na nossa mente fica muito mais rica. Então, já temos os cômodos principais e a decoração. Agora a gente precisa conectar tudo. Precisamos das portas, dos corredores, da fiação elétrica para a casa funcionar como um todo. Esse é o papel das palavras de conexão. Essas três classes são a argamassa da língua. Os determinantes vêm antes do nome para especificar, dizendo se é um cão qualquer ou o cão que a gente já sabe qual é. As preposições criam pontes de sentido, como em cão de guarda ou casa com jardim, e as conjunções unem as ideias, permitindo criar estruturas bem mais complexas. E a nossa construção evoluiu mais uma vez. Adicionamos a conjunção e para ligar duas ações e a preposição para indicar a direção da fuga.
A frase agora conta uma pequena história. A gente passou de uma fundação para uma estrutura com narrativa. Até agora, a gente usou materiais de construção que já estavam prontos. Mas e se fosse possível fabricar os próprios tijolos e vigas? A língua portuguesa faz isso o tempo todo através da formação de palavras. Existem duas grandes fábricas para isso. Na derivação, a gente pega uma palavra como fazer e adiciona umas pecinhas, os afixos, para criar desfazer ou refazer. Já na composição, a gente simplesmente junta duas palavras que já existem, como beira e mar, para criar um conceito totalmente novo, beira-mar. Olha só como o processo é lógico. Pega-se um conceito base, fazer, adiciona-se um prefixo que nega ou inverte a ação, des, e o resultado é uma nova palavra com o significado oposto. É um sistema incrivelmente eficiente para expandir o vocabulário. E assim, chegamos ao final da nossa construção. Saímos de um simples cão ladra e vimos como adicionar camadas de detalhes, de conexões e até como criar novas palavras para expressar ideias mais complexas. E aqui fica claro por que tudo isso é importante. Gramática não é um conjunto de regras para decorar. É um manual de ferramentas. Saber o que é um adjetivo ou uma conjunção dá o poder de construir frases mais claras, mais persuasivas, mais bonitas. É a diferença entre simplesmente empilhar tijolos e construir uma catedral. Fica a pergunta então, né? Agora que as ferramentas são conhecidas, que ideias podem ser construídas, que histórias podem ser contadas, a planta baixa está na mão, a caixa de ferramentas está completa. Agora é hora de começar a construir.